Bem, então, olá pessoal, é uma grande alegria retornar aqui com o canal e também com o podcast Colóquios Cristãos, caso você esteja me acompanhando no podcast. Eu estava conferindo, né, já faz algo como que quase, né, 3 anos. Estou olhando aqui, foi por volta de agosto de 2021 que eu gravei o último episódio do meu podcast e desde então eu fiz uma ou outra aparição aqui no canal ou em algum outro canto, né? Então são quase 3 anos de ausência, por assim dizer. Muita coisa aconteceu, né? Eu vou fazer uma. Como estou voltando, né? Eu acho que convém fazer uma breve recapitulação. Caso você não tenha paciência para isso, você adiante aí o episódio e parta direto para o conteúdo. Mas eu acho importante porque comentar isso porque uma ou outra pessoa me acompanha mais de perto e tinha comentado de fazer, digamos assim, Arthur, por que você não volta, né? E eu passei esse tempo todo ausente, por assim dizer. Foram motivos que, do meu ponto de vista, é, são, são importantes. É, em termos simples, o principal dele foi porque quanto mais eu estudava um determinado assunto, para quem está chegando agora, né, os assuntos que eu pesquiso são teologia sistemática católica, né, o protestantismo ali nos séculos XVI e XVII sobretudo, e ecumenismo. Se Deus permitir, eu pretendo incluir dentro desse rol a teologia ortodoxa, né, mas por enquanto ainda não. Mas quanto mais eu estudava, por exemplo, para elaborar as aulas do meu breve curso comentando os documentos confessionais de diferentes tradições protestantes, ou não, simplesmente meu estudo à parte disso, na pesquisa, quanto mais eu fazia isso, mais eu notava o pouco que eu sabia sobre tudo. Eu não quero dizer que antes eu não houvesse estudado, né? Eu estudo já desde 2011 esses temas, então já tenho hoje, 2024, já tem cerca de 13 anos. Vai fazer 13 anos agora em abril, né, de 2024. Mas eu, eu estudava, aquilo permanecia na minha mente, eu tomava notas, mas eu, diante do avanço, eu fui me sentindo cada vez mais pequeno para a responsabilidade que é vir aqui e falar qualquer coisa. Eu Dentro de mim sempre permanecia o pensamento: ainda não é hora, ainda não é tempo, é necessário que eu tenha mais meditação, mais reflexão, que eu leia mais coisa. Isso permanece verdade. Eu ainda estou me sentindo assim. Enquanto eu estou falando, eu estou envergonhado de estar aqui, porque por mim eu estaria no livro, nos livros. Eu tenho aqui uma. Inclusive, eu acabei de ganhar alguns livros de doação. Por exemplo, esse daqui ele vai me ser muito útil. Essa história da teologia, para quem está acompanhando o podcast, é aquela acompanhada, editada pelo Fisichella, se não me falha a memória.
aqui, Reino Fisichella, né? Então, por mim eu estaria aqui nos livros, né? E só depois de muitos anos de reflexão e sistematização daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou aprendendo, que eu viria aqui. Então isso como que me bloqueou, né? Eu continuo gravando as aulas desse curso, fruto da pesquisa, fruto do estudo, e vez ou outra eu posso aparecer em algum canto, mas eu não me sentia pronto. Ainda não me sinto pronto. Eu estou envergonhado de estar aqui sem ter passado por esses vários anos de reflexão. Claro, 2011 para 2014 são 13 anos, mas eu ainda sou jovem, né? Não quero dizer que necessariamente você tenha que ter, sei lá, várias décadas de vida para... Não, mas eu estou falando do meu caso. No meu caso, eu me sinto muito jovem ainda. Eu tenho 31, vou fazer 32. Sou casado, tenho 5 filhos. Mas os meus deveres diários, eles ainda impedem, não que eu tenha que equilibrar, porque não me atrapalha. Exige mais sacrifício, exige mais esforço. Mas os meus deveres diários, eles dificultam, melhor dizendo, uma reflexão, uma meditação muito longa durante o dia. Eu tenho uma séria dificuldade de estudar de noite. Eu fui acostumado desde criança a dormir muito cedo. Então quando dá 9 horas eu já quero parar, eu não consigo ficar lendo. Naturalmente, quando as crianças dormem, eu quero ficar um tempo com a minha esposa, a gente vai jantar também. E o dia já começa muito cedo, de 5:30 da manhã, então acaba sobrando só 2 horas de leitura por dia, né? No máximo, tá? Então assim, no máximo. E aquela reflexão, a meditação em cima disso acaba, o que tem que acontecer acaba sendo difícil. Então tudo isso cooperou para que eu achasse que ainda não era tempo, né? Mas eu não sei quem foi, minha memória nem de longe é prodigiosa, nem de longe. Mas eu vi alguém falando, e é uma coisa interessante, porque quando a gente está pesquisando, estudando, às vezes tem coisas que aparentemente são óbvias e você não nota de cara, né? E eu percebi, né? Aliás, eu vi uma pessoa dizer, não me lembro quem foi, perdoe-me. Eu também não tenho problema nenhum de dizer quando eu estou errado, tá? Eu peço perdão mesmo, e me esforço para não mais errar. Então, no caso dessa pessoa, foi uma informação que me impactou de certo modo, mas infelizmente eu não lembro o nome dela. Então, caso essa pessoa veja esse vídeo, perdoe-me, não foi de propósito. Mas essa pessoa falou uma coisa que era óbvia, mas que eu não tinha ainda parado para refletir, meditar. Que a internet, essas redes sociais, elas como que são análogas à invenção da imprensa, né? Então essa facilidade de fazer correr a informação pode, enfim, ela faz isso, a internet, mas pode trazer bons frutos, né? E aí, ainda que eu esteja envergonhado, ainda que eu esteja pensando que, poxa, tá aqui são só 2 volumes, eu queria meditar sobre esses volumes, tá aqui mais 2 volumes de história da teologia, né?
aqui da Biblioteca Éder, do Vila Nova, né? Enfim, vários outros livros, né? Ainda que eu queira, e irei ler e meditar e etc., talvez, o pensamento que me veio foi: talvez, mesmo agora, ainda jovem, ainda ignorante a respeito de muitas coisas, mesmo após esses anos de estudo, e que vão continuar, talvez uma pessoa, para esses três temas, que são os temas que eu pesquiso: teologia católica, sistemática católica, ecumenismo e protestantismo, talvez uma pessoa seja beneficiada de algo da minha pesquisa atual, algo que eu estou pesquisando agora, que talvez no futuro eu não pesquise ou simplesmente não converse, não trate, não escreva algo sobre aquilo, e talvez essa pessoa não e talvez assim, caso isso acontecesse, essa mesma pessoa não fosse impactada lá no futuro, né? Talvez haja alguém agora, uma pessoa, basta uma, que irá se beneficiar da minha pesquisa agora, através desse instrumento que é a internet, e que talvez, se fosse no futuro, tendo lido mais coisas, refletido mais, meditado mais, talvez essa pessoa não tivesse a oportunidade, né, de ser impactada de alguma forma positiva lá no futuro, porque ou eu não iria falar sobre o assunto, ou é porque eu não ia mais pesquisar aquela coisa específica, entende? Então isso acabou me motivando a pensar: bem, talvez haja uma pessoa e ela seja impactada positivamente, isso basta. Eu, digamos assim, eu tive esse primeiro pensamento, né? E é por isso que eu estou aqui. Teve outros problemas, pensamentos, reflexões que me motivaram a não continuar. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever, né? Desde o último episódio, em agosto de 2021, eu publiquei meu livro, né? O meu primeiro livro, o comentário às 95 Teses de Lutero. Mesmo com esses problemas interiores de caramba, na época eu estava com 30 anos, eu acho. Tô com 30 anos, vou publicar um livro, meu Deus. Mas, digamos assim, que a essência desse pensamento que me levou a estar aqui, ele já estava como que lá, mas não tinha sido ao ponto de me levar a estar aqui hoje, né? Então eu publiquei meu livro, eu comecei o mestrado em teologia e eu concluí, né? Eu concluí em 1 ano e meio, mais ou menos, na Universidade Católica de Pernambuco. Fiz a seleção do doutorado em teologia, passei, hoje eu sou aluno do doutorado em teologia da PUC. Uma grande graça também é que eu estou tendo aula de exegese com um teólogo exegeta que eu já admirava há muito tempo, que eu já tinha livros dele há muito tempo. Eu sou Gonzaga, né? Enfim, várias coisas aconteceram, né? Nasceu o Gregório, meu filho mais novo. Eu entrei de licença do meu trabalho para terminar o doutorado em engenharia civil. Estou fazendo 2 doutorados. Estou concluindo o doutorado em engenharia civil e comecei o doutorado em teologia, né? Então, mas também por conta dessas coisas eu fiquei com receio. Foi outra coisa que
Você está percebendo que não tem bem um roteiro aqui até o momento, né? Mas a segunda coisa foi que eu fiquei com receio de algum modo, eu esse canal, esse podcast, ele servir de ocasião para crescer em mim uma certa vaidade, né? Eu reconheço, eu vejo os movimentos interiores em mim e vejo que eu sou pecador. Claro, eu sei disso pela fé, mas eu vejo quão pecador, talvez assim fique melhor dizendo, seja melhor exposto. Eu vejo quão pecador eu sou. Então, eu tenho muito receio de algum modo faltar com a humildade aqui. E é o que eu não quero. E se eu perceber que de algum modo isso vai acontecer ou pode acontecer, eu já vou cortar logo e vou afastar. Porque eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou miserável e preciso continuamente da graça de Cristo, né? Então, também isso. Eu estou aqui, mas antes de estar aqui eu já rezei bastante, pedi a Deus a graça de iluminar meu intelecto para que seja Cristo que de algum modo fale, escute, né? No caso em você, tem aquela oração de São Patrício, né? Da coração Patrício. Enfim, então foram esses motivos. Perdão por tomar tanto tempo aqui mais de 15 minutos dando essas justificativas, mas para mostrar a razão de eu ter parado durante esse tempo. Meus estudos anteriores eles foram válidos, continuam sendo e eu vou continuar estudando, mas que foi a primeira razão, eu me sentia muito pequeno para estar aqui, ainda me sinto. Inclusive no meu curso, comentando ali os documentos de algumas tradições protestantes, esse pensamento ele perdurou e perdura, mas eu vejo que mesmo assim, mesmo ainda não tendo chegado lá por conta da idade, por conta dos estudos, tanto nesse curso quanto aqui, talvez haja uma pessoa que seja impactada, porque o estudo que eu faço é um estudo sincero, eu penso que é honesto, e eu procuro me aprofundar. Então lá e aqui talvez haja uma pessoa que possa ser impactada. E por esse outro lado, a segunda razão foi essa de cunho espiritual, por assim dizer, em que eu peço a Deus a graça de sempre me iluminar e guiar e nos auxiliar, eu, você, a crescermos no amor para com Cristo em qualquer situação, né? Bem, então, enfim, tendo dito isso, podemos então retornar o canal, né, o podcast também. O podcast chama Colóquios Cristãos. Aqui o meu canal é o canal do Arthur Jordan, né? Como eu já falei, eu vou tratar exclusivamente de temas que eu pesquiso, tá? Se você tiver alguma sugestão de temas, você me mande. Relacionados à teologia católica, ecumenismo e a protestantismo séculos XVI e XVII. Claro, eu estudei o movimento pentecostal, etc. Mas para estar aqui, tentar falar alguma coisa, basta esses três temas, certo? Perceba que eu não estou nem sequer falando da engenharia, que é o meu primeiro doutorado. Aqui é um canal que busca falar sobre esses outros três temas somente. Peço a Deus a graça de, se possível neste ano, começar a estudar teologia ortodoxa, me aprofundar, e aí também eu poderia acrescentar esse quarto tema, tá? Mas ainda não é o momento.
como alguém pode perceber em algum outro episódio ou em algum outro vídeo em que eu participei, eu tento levar o diálogo, a exposição bem tranquilo. Toda vez que porventura eu errar, como eu já falei, em alguma exposição, em algum outro momento, ou uma pessoa me corrigir, ou porque eu fui, sei lá, eu peguei aqui o livro, fui ler, e não, veja, olha, terminou que o que eu falei antes poderia ter sido dito melhor, ou não estava certo, aqui é a correção. Eu vou sempre procurar fazer isso, tá? Eu quero aprender com quem sabe mais, seja você, seja através do livro, tá? Bem, eu resolvi colocar como tema desse nosso episódio. Então, para quem não quer escutar nada do que foi dito antes, começa o episódio aqui a partir do minuto 21, mais ou menos. Eu resolvi colocar como tema do nosso episódio de hoje, e aí para quem está me acompanhando aqui no YouTube, você pode ver que tem um texto aqui do site e a minha janela, que aí eu vou mostrando, né, eu vou dialogando. Novamente sobre a fé salvífica, né, do que é essa fé salvífica, mas digamos assim, pegando em diferentes fontes, mas em primeiro lugar a partir de uma fonte da teologia reformada, tá? Bem, por que eu quis fazer isso? Não só porque é um tema dentro desses, é um subtema dentro desses temas que eu pesquiso, como, agora veio o soluço aqui, como também porque no primeiro episódio daqui do podcast eu falei sobre uma comparação entre a fé justificante, se não me falha a memória. Como eu falei, foi em agosto, já tem quase 3 anos, agosto de 2021. Mas se não me falha a memória, eu falei naquele episódio alguma coisa como que se a fé, se eu não me engano foi na tradição luterana que eu analisei, como se a caridade, melhor dizendo, ela não estivesse ali unida, né, à fé. Eu acho que eu falei algo nesse sentido, né? Por que eu falei aquilo? Né? Por conta que quando eu fui estudar, enfim, os documentos confessionais, eu estudei o livro de Concórdia, ali sobretudo a apologia, né, da Confissão de Augsburgo. Tem um livro aqui atrás de mim. Então, pronto, aqui, vamos ver, eu sei que no podcast você não consegue ver, mas esse roxo aqui, ó, tá vendo? Do Christoph Malloy, meio que ali deu a entender de uma forma que, na verdade, a teologia luterana ela se aprofunda mais, ela não, de modo algum, há essa oposição à caridade. Claro que naquele episódio eu não quis passar uma ideia de oposição, mas eu quis deixar mais claro a posição católica da fé que age pela caridade, né? A fé formada pela caridade. Então, nesse terceiro episódio eu quis retornar a esse tema, agora comparando também não só a luterana, mas também a reformada, a anglicana e a católica, porque depois de eu meditar mais, refletir mais, meditar mais, eu pude perceber que na verdade é uma concórdia bastante grande aí. Tanto é que eu vou ler 2 trechinhos bem rápidos aqui de 2 documentos diferentes e vou mostrar como esses trechos eles como que se coadunam com o ensinamento reformado, luterano, católico obviamente, anglicano, etc. Bem, o primeiro trecho é o trecho da catequese aqui de Bento XVI, né? Como vocês podem ver,
aqui já nesse primeiro parágrafo aqui do vídeo, para quem está no podcast, é a catequese de Bento XVI, chamada A Doutrina da Justificação das Obras à Fé. Foi feita em 2008, né? Bento XVI vai dizer assim: ser justo significa simplesmente estar com Cristo e em Cristo, e isto é suficiente. Não são mais necessárias outras observâncias, né? Por isso, a expressão sola fide de Lutero é verdadeira se não se opõe à fé à caridade, ao amor. A fé é olhar Cristo, confiar-se a Cristo, apegar-se a Cristo, conformar-se com Cristo e com sua vida. E a forma, a vida de Cristo, é o amor. Portanto, acreditar é conformar-se com Cristo e entrar no seu amor. Por isso, São Paulo, na carta aos Gálatas, sobretudo na qual desenvolveu a sua doutrina sobre a justificação, fala da fé que age por meio da caridade, né? Gálatas 5,14. Então perceba que Bento, ao falar da fé, que é olhar a Cristo, perceba, confiar-se a Cristo, conformar-se com Cristo sua vida, e a forma a vida é o amor. Então, quando ele fala da fé que justifica, ele já está incluindo nela tanto a esperança quanto a caridade, o amor. Se você for olhar, isso também está lá naquele documento, a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação. Se você olhar lá no número 25, está aqui para você ver. Perceba, ele vai dizer: na fé justificadora, confessamos juntos, na fé justificadora o ser humano confia na promessa graciosa de Deus. Nessa fé estão compreendidos a esperança em Deus e o amor a Ele. Então, também, ao se falar da fé que justifica, inclui-se aí a esperança e o amor. Vale lembrar que esse documento ele foi assinado não somente pela Igreja Católica, mas pela Federação Luterana Mundial, né? Infelizmente eu não lembro aqui o nome, mas é algo como Concílio Mundial de Igrejas Reformadas, algo nesse sentido. As igrejas metodistas, se não me falha a memória, a Comunhão Anglicana, né? E mais recentemente, em 2021, houve um relatório entre a Igreja Católica e, acho que o nome é Concílio Luterano Internacional, se eu não me engano. Esse concílio ele reúne várias igrejas confessionais, no caso que tomam todo ali o livro de Concórdia como seu documento confessional. E nesse relatório ali, acho que por volta do capítulo 3º, se não me falha a memória, vai justamente falar e vai citar esse número 25 e essa catequese do Bento XVI, justamente para mostrar que não há uma contraposição, né, entre o ensinamento católico e o ensinamento ali, no caso específico, por ser um documento, ser um concílio luterano, entre o ensinamento católico e o ensinamento de confessional luterano, né? Bem, e é isso que eu quero mostrar. Bem, aqui está de cara, né? Entretanto, eu quero mostrar com base em outros documentos e nas obras de alguns teólogos, né, de diferentes tradições, para você ver como isso, que foi assinado por esses diferentes órgãos, por assim dizer, você consegue encontrar em diferentes obras de teólogos católicos ou de diferentes tradições protestantes, ou em documentos confessionais. Você consegue observar isso, né? Aqui, abrindo parêntese, é curioso a forma como está aqui nesse documento, como também está descrito aqui na catequese, aqui no documento Bento XVI, porque o mais comum é quando, trazendo aqui para a teologia católica, quando vamos falar sobre as virtudes, a gente expor com detalhes cada coisa, cada virtude teologal, fé, esperança e caridade. Não quer dizer que não haja esse detalhamento em obras, tá, de teologia das diferentes tradições protestantes. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que
em relação a esse documento do Bento XVI, obviamente um documento católico, é interessante ver que é um pouco diferente daquilo que, por exemplo, eu mesmo estou acostumado a ver. Por exemplo, eu tentei até abrir aqui, não consegui. Não tenho muita capacidade aqui tecnológica nessas coisas de editar vídeo, de não sei o que. Mas, enfim, eu tô com um livro aberto aqui do Cardeal Caetano, de 1532, né, em que ele... o nome do livro é Sobre a Fé e Obras contra os Luteranos, né? Esse é o nome do livro, tá? Você pode encontrar ele lá no site da prdl.org, né, o Post Reformation Digital Library. Enfim, esse livro está lá, tá? Eu acho que eu até não, eu combinei de traduzi-lo, né? Eu estou com um projeto de tradução de obras do século XVI, e talvez essa obra seja traduzida. O meu intuito é puramente acadêmico, tá? Enfim, porque no nome no título da obra vai contra os luteranos. Aí eu sei, pô, não, meu intuito é acadêmico. Tanto é que eu pretendo fazer um prefácio contextualizando, olha, o Cardeal Caetano é essa pessoa grandiosa, a necessidade de escrever essa obra foi por isso e por aquilo, enfim, etc. Tá, mas nessa obra ele vai, como o próprio nome fala, ele vai discorrer ali o que é a fé, como ela se relaciona com as outras virtudes teologais e tal. E aí, quando eu digo que eu fiquei quando eu me deparei com essa catequese de 2016, um pouco mais surpreso, é porque na teologia católica eu estou acostumado a ver mais ou menos o que o Cardeal Caetano faz nessa obra de 1532, ou seja, ele vai dizer, olha, pela fé nós cremos em todos os artigos de fé, né? E em tudo aquilo que é necessário crer para a salvação. Está lá no número 2, é como, digamos assim, o equivalente ao capítulo 2 dessa obra. Então, pela fé, vamos crer naquilo que é necessário. E aí ele vai dizer, por quê? Porque a fé, ela é una, né? Como há um só Senhor, também a fé, ela é una. E aí ele se refere a Efésios 4:5, né? Enquanto que, né, digamos assim, essa confiança, né, essa convicção que a pessoa crê que ela mesma está mais ou menos justificado, isso pode ser numa pessoa mais forte ou numa pessoa um pouco mais fraco, etc. Ele vai dar o fundamento aqui bíblico. Quem quiser depois pode ler essa obra, né? Estou com ela aqui aberta. E isso, portanto, isso muda. Enquanto que a fé, que é aquela fé que está lá em Efésios 2:8, 1 Coríntios 3:13, né, junto com a esperança e caridade, aquela que é definida em Hebreus 11:1, essa fé, ela é una para os cristãos, né, que é um dom de Deus, né, e é por ela que cremos naquilo que deve ser crido para a salvação e cremos em todos os artigos de fé, né. Então, assim, trazendo para a teologia católica, é mais comum você ver isso muito ali, né, bem delimitado. E depois, esperança e isso é caridade. Aí como é que há essa relação para que seja a fé salvífica, por assim dizer, né? Mas o interessante é que também o próprio Caetano vai falar, justamente no terceiro, equivalente ao terceiro capítulo, ele vai dizer que essa convicção, né, de que estou aqui e agora justificado,
ela é verdadeira, né? Ela obtém, ou ela recebe, melhor dizendo, o perdão dos pecados, se ela for unida à fé e à caridade, né? Que na verdade acaba sendo o que Bento XVI está dizendo, o que ali é a declaração conjunta da doutrina da justificação, sobre a doutrina da justificação, está mencionando. Então, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei aquilo me surpreendeu, né? Isso me surpreendeu e eu gostei muito de ver dessa forma. E essa forma, onde na fé que justifica estão nelas inclusas a caridade e a esperança, a gente consegue ver em outros documentos, que é o que eu quero, que é o que eu pretendo mostrar aqui, né? Então, o primeiro documento que eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, tem muita coisa aberta. O primeiro documento é o Catecismo de Heidelberg. Está aqui, pronto. Então, o Catecismo de Heidelberg é um dos documentos confessionais das igrejas reformadas, né, uma das 3 formas de unidade. E ele vai dizer na pergunta 21 que é a verdadeira fé. Então ele vai dizer: a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Então perceba, olha, você crê naquilo que foi revelado. Lembra que o cardeal Caetano acabou de falar isso? Pela fé cremos nos artigos de fé e naquilo que é necessário crer para a salvação. Aí o Catecismo de Heidelberg ele continua: e também a firme certeza de que Deus garantiu, não só a outros, como também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação por pura graça e somente pelos méritos de Cristo, que concordamos que é por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Mas perceba, o Espírito, concluindo, né, o Espírito Santo realiza essa fé em meu coração por meio do Evangelho, beleza? Então, a verdadeira fé, ela crê naquilo que foi revelado e é essa convicção que o cardeal Caetano acabou de citar. Essa convicção. Essa é também a firme certeza. Eu estou usando convicção porque é a palavra que ele usou aqui, né? De que Deus garantiu a mim, aqui e agora, perdão de pecados. Não só a outros, como também a mim, perdão de pecados. Justiça eterna e salvação. E aí o cardeal Caetano ele vai dizer: olha, isso se for unido, essa firme certeza, se for unida à fé, que o cardeal Caetano entende como crer naquilo que foi revelado, e a caridade. Então, fé, esperança e caridade. Enquanto que, de modo geral, você vê nos documentos confessionais de diferentes tradições protestantes e em obras de teólogos de diferentes tradições protestantes, que nessa fé estão inclusas essa convicção, essa firme certeza, a esperança, a caridade. Então, o Catecismo de Heidelberg, ele está dizendo isso aqui, e tem uma obra que o comenta, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrá-la para vocês aqui. Não vou conseguir mostrar aqui no meu coisa aqui, né? Para vocês verem. Eu garanto a vocês que eu vou me esforçar para ser para ter mais jogo de cintura em relação a essa parte tecnológica, tá? Mas eu estou abrindo aqui, na verdade já estava aberto, né, o comentário ao Catecismo de Heidelberg pelo teólogo reformado. Deixa eu só colocar aqui na página correta. Sim, o comentário ao Catecismo de Heidelberg pelo teólogo reformado, o Zacarias Ossinos, né? E o Zacarias Ossinos, ele vai dizer lá justamente quando ele vai comentar sobre essa pergunta 21 do Catecismo de Heidelberg, que para vocês é o que está sendo mostrado, para mim eu estou abrindo um livro aqui do Ossinos. Ele vai dizer algumas coisas que estão presentes quando alguém crê verdadeiramente, com essa fé que justifica, né? Então ele vai dizer, a primeira coisa, olha, aquele que assim crê, ele crê em tudo aquilo que
que está contido na Escritura, como verdadeiro e que vem de Deus, né? Então aí ele continua, ele crê firmemente nisso, ele abraça essas coisas, né? E ele assente essas coisas, né? E aí ele continua, esse é o ponto 2, né? É o ponto 3. Ele fala dessa firme, né? Dessa firme certeza que está falando aqui o catecismo de Heidelberg. Então ele vai falar, né? Então ele abraça, né? Ele aplica para si mesmo a promessa da graça, da remissão dos pecados gratuitamente, etc. Aí o ponto 4 ele vai e diz, olha, ele tem confiança, ele confia, né? E se alegra na graça de Deus, né? E aí lá no ponto 6 ele vai dizer que ele ele quer obedecer a Deus, né? Ele se entrega a Deus, então ele sofre pacientemente tudo aquilo que Deus envia para ele, tudo que Deus quer dele, ele se põe de prontidão, né? Então perceba que na fé que aí ele conclui, né? Então aquele que verdadeiramente crê experiencia tudo isso, né? Então perceba isso na obra aqui do Zacarias dos Sinos, comentando aqui a pergunta 21 do Catecismo de Heidelberg. Então perceba, você pode encontrar esse comentário do Zacarias dos Sinos na internet, tá? Lá no arquivo.org você encontra. Outra pessoa que você também pode ver, e aqui eu acho que eu consigo mostrar, dentro da teologia reformada, é o Peter Marty Vermigli. No seu Lote Comunes, né, seus, digamos assim, em termos simples, seus tópicos de teologia ali, no capítulo, no volume 3, né, você encontra também essa obra, a obra inteira. Essa minha edição aqui é a de 1629, tá? Ela é alguns anos depois da publicação, obviamente. Ela é de 1629, mas lá no prdl.org você encontra várias edições, tá? Essa daqui é a minha mais a que eu tenho aqui, né? É a mais recente, porque eu achei que ficava mais fácil, né, de ler. Às vezes é um pouco difícil ler os caracteres ali do latim, porque enfim, são obras antigas, né, digitalizadas ainda. Mas aqui é só para mostrar o Peter Marty Vermigli. Aqui é o capítulo, aqui é o volume 3, tá? Capítulo 3, para quem estiver me acompanhando no YouTube, aliás, no podcast. O número 24, tá? Na minha edição aqui é a página 350, tá? Mas o que é que você pode ver? Você pode ver, ele vai dizer que a fé, a esperança e a caridade são coisas distintas, mas não são confundidas, e ele vai dizer onde a fé, tá vendo aqui em cima? Então, onde a fé verdadeira ela está, ela se encontra, a esperança e a caridade estão com ela, estão unidas a ela, né? É interessante aqui porque a explicação que ele dá é uma explicação muito bonita, né? Ele vai dizer um pouquinho mais aqui embaixo, que quando São Paulo ele vai definir em Hebreus a fé, né? Então aqui, tá, vocês não conseguem ver meu cursor, né? Então, quando São Paulo ele vai definir a fé lá em Hebreus, ele nessa definição de fé ele já junta a esperança, né? E aí, bem, se a fé ela sente a promessa da misericórdia de Deus, de remissão dos pecados, essa união ela é muito conveniente, porque o homem vai lá e espera nisso, ele espera isso, né? E aí o Peter Marty ele vai dizer, ele continua aqui, e bem, ele assente a promessa, portanto aquilo que foi revelado, também essa promessa de remissão dos pecados por causa de Cristo, espera isso, né? E, como está aqui dizendo, um pouquinho mais abaixo, ele vai lá e ama isso,
Ele ama a Deus, ele ama que é justo, que santifica, né? Então, também na obra do Peter Marty você consegue ver isso. Outro teólogo, no caso o livro aqui, a Instituta, está ali em cima, mas enfim, outro teólogo em que você também pode ver que a fé que justifica ela está unida à caridade é o Calvino, né? E esse livro aqui do T.H.L. Parker, apesar de curtinho, eu acho ele muito bom. Ele dá uma... Tem outros livros, obviamente, mas ele dá uma boa síntese, uma introdução, né, ao pensamento de Calvino. E aí, se você olhar aqui no... Tá? Então, o livro do T.H.L. Parker. Se você olhar aqui na página... na página 95, onde ele vai falar, digamos assim, sintetizar o ensinamento de Calvino sobre a justificação pela fé, ele vai dizer, bem, essa fé, aqui na página 98, melhor dizendo, né, que Calvino, ele concorda, isso aí basta ler no Instituto, mas eu estou falando aqui de um pesquisador para mostrar que não é algo que, não, você leu ali das institutas e interpretou incorretamente. Claro, posso fazer isso, né? E se eu fizer isso, me perdoe. Mas aqui você vê que é um pesquisador e ele está dizendo, veja, olha, Calvino ele concorda, a fé que justifica é uma fé que opera pela caridade. Senão, não seria sequer fé, né? Então, fica também essa recomendação aqui. Você também consegue ver essa realidade de que na fé que justifica está a esperança e a caridade em algumas outras obras, né? Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Por exemplo, se você for na Apologia da Confissão de Augsburgo, vocês estão vendo aí o site que tem a Apologia, escrita lá pelo Melanchthon. E se você descer aqui no artigo 4 da justificação, descer um pouquinho até o número 46, tá? Você vai ver que... Opa, desceu demais aqui. Você vai ver a descrição que Melanchthon dá, né? Então ele vai dizer, olha, cadê? Então essa fé é ótimo, né? Essa fé ela traz confiança não nos próprios méritos, mas na promessa de Deus, né? Essa fé especial que o homem crê, né? Que por causa de Cristo seus pecados são remidos, né? Essa fé por causa de Cristo, e que por causa de Cristo Deus é reconciliado e propício, ela obtém a remissão dos pecados e justifica. E olha que interessante, ele vai lá e diz, né? E por conta de que na penitência, né, no arrependimento, melhor dizendo, ela conforta, ela encoraja o coração. Então perceba, é uma fé que crê naquilo que foi revelado, obviamente, mas que confia e que se arrepende, né? Isso também, se você depois quiser ver, você pode encontrar de certo modo aqui na fórmula de concórdia, né, na declaração sólida. Agora eu teria que pesquisar aqui. Na verdade eu já tinha deixado no ponto, né, mas aí eu abri aqui fechou, enfim, aí perdi. Aqui, pronto. Então a fé salvífica, a fé genuína, ela está em ou com o verdadeiro arrependimento, né? Então aqui é o número 26, tá? Você também pode ver isso na própria obra de Lutero, né? No Tratado sobre as Boas Obras de 1520. Lá no comecinho dele você vai ver que essa fé justificante, ele dizendo que está acompanhada, né, da caridade, tá? Que Lutero ele rejeitava era digamos assim, uma caridade que, digamos assim, fosse originada no homem, de sua capacidade natural, né? Então perceba que você consegue ver essas coisas em vários documentos, né? Outro documento que você consegue perceber essas coisas que estão de acordo com o dogma católico é aqui na Confissão de Fé de Westminster, né? Que também é um documento confessional
reformado, né? Então você vai ver ali no capítulo 11 sobre a justificação, né? No número 2, a fé, assim recebendo e assim repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre acompanhada das graças salvíficas. Não é uma fé morta, mas uma fé que age através do amor. E aí, se você descer mais um pouquinho, né, você vai ver aqui no capítulo 14, digamos assim, mais descrições do que é essa fé, tá? Entretanto, aqui no capítulo 11 já serve para ilustrar o meu ponto, tá? Isso também você encontra, por exemplo, no livro de homilias, né, da Igreja Anglicana, né? O livro de homilias é um dos documentos confessionais do anglicanismo, tá? E aí, se você for procurar, é uma das primeiras homilias, é a homilia número 4, né, a respeito da fé verdadeira e vivificante, né? Ela vai dizer logo aqui no comecinho, ó, que que a fé verdadeira e vivificante, eu sei que está um pouco pequeno aqui para você ler, mas ele vai dizer que essa fé é uma fé que opera pela caridade, né? Essa é a fé verdadeira, tá? Então, e que ela, ó, tá vendo? E essa fé que opera pela caridade, ela é uma fé que confia na misericórdia, né, com esperança de receber aquilo da mão de Deus, etc. Algo que lembra também aqui o trecho aqui do Peter Martin, né? Então perceba, isso está em vários cantos. Isso motivou um grande teólogo, que é o nosso querido Schmaus, perdoe se a minha pronúncia estiver incorreta, mas isso motivou o Schmaus a escrever algo muito interessante no seu livro, na sua dogmática. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom, né? Antes do que o Schmaus fala, tem essa citação aqui do W. Joyce, que ele cita, né, que é um teólogo protestante. Mas ele vai dizer, né, o que é essa citação desse teólogo? Ele vai dizer que por fé, que nesta fé somente estão inclusos, né, a penitência, o amor, a esperança, a obediência prestativa, né? Ele vai dizer, ó, isso é claro, não é para ser entendido como co-condições para a justificação junto com a fé, mas como a vida na fé, né? Não é uma condição, tá? Então não são co-condições. Todas essas coisas, penitência, amor, esperança, estão na fé, né? Então, de acordo com o entendimento evangélico, a fé é o processo total de viver em alto abandono, um alto abandono incondicional e confiante a Deus e em sua promessa. Então a penitência, o amor, a esperança, essa obediência prestativa estão todas inclusas nesse processo de vivência, né, que é a fé. E aí o Schmaus ele vai lá e conclui, que é um grande teólogo dogmático católico. Se eu não me engano, ele estava na banca do doutorado do Ben XVI, quando ainda era Ratzinger, né? Então o Schmaus vai dizer, então, desse modo assim entendido, a fórmula somente pela fé, ela não está em oposição ao ensinamento do concílio, né, secundário, se alguém descreve a fé como disposição ou como condição, porque em ambos os casos são produzidos por Deus para a justificação, ou se simplesmente caracteriza como uma aceitação da justificação, tá? São nuances diferentes, mas que permanece que é Deus que concede a justificação e ninguém pode compeli-lo a isso, tá? Então isso é a conclusão aqui do Schmaus diante dessas evidências que eu, por exemplo, citei. No caso aqui o Schmaus ele não cita essas coisas que eu citei, tá? Isso aqui são só algumas coisas que eu fui lendo, fui refletindo, fui vendo, entendi.
será que tem algum teólogo dogmático que também fala isso? E aí eu fui ver que o Schmaus ele também fala isso, né? Ah, certo, pessoal? Então eu acho que deu para notar que concordamos nisso, apesar de que trazendo para a teologia católica geralmente expomos de uma forma um pouco mais um pouco diferente, quanto que vamos falar fé, esperança, caridade, como é que se relaciona para a edificação. Nos documentos confessionais protestantes, em obras de teólogos protestantes, como eu mostrei ou citei, fala-se da fé, mas nessa fé estão inclusos crer naquilo que tudo que foi revelado, confiar na promessa da misericórdia, confiar na misericórdia, amar, né, se arrepender, está tudo incluso em fé. Enquanto que aqui, simplesmente, trazendo para a teologia católica, vamos falar um pouco mais distintamente. A fé crê naquilo que foi revelado, a esperança espera, né, ela confia em Deus, na sua salvação, né, de que Deus dará os meios, né, para a salvação, etc. Caridade se ama a Deus, né, ama ao próximo, etc. Que tudo isso é dom. Então concordamos, e é por isso que, para concluir, né, tanto essa catequese de Bento XVI quanto esse documento da declaração conjunta sobre a doutrina da justificação apanha muito bem e mostra muito bem, resume muito bem essa concordância entre diferentes documentos confessionais com o pensamento católico, tá? É o que aparentemente eu fiquei convencido, tá? Espero que essa reflexão ajude você aí também, tá bom? Pessoal, agradeço a companhia de vocês, perdoe pelo episódio longo, eu vou tentar fazer com que seja sempre mais breve do que isso, tá? Não tem muito tempo. Peço que ore por mim, pelo meu doutorado, pelos 2 doutorados, pela minha família, tá? E a gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço, pessoal.